O Ministério da Saúde, ele tem uma missão. O Ministério da Saúde do Brasil não nasceu no governo Bolsonaro. O Ministério da Saúde do Brasil vem de escola, a gente vem de Oswaldo Cruz, a gente vem de Vital Brasil, a gente vem de grandes lutas, a gente vem da exterminação da varíola, a gente vem da exterminação da pólio, a gente vem da construção do Sistema Único de Saúde há 30 anos. Então, não seria possível o Ministério da Saúde ter um posicionamento que não fosse em defesa da vida. Eu era porta-voz de uma equipe de técnicos e de um somatório. O SUS ele tem como característica o pacto federativo. Diariamente eu me reunia com prefeitos, governadores e o governo federal. As soluções naqueles momentos elas eram feitas por consenso. O Ministério da Saúde estava sempre ao lado, procurando prestar suporte técnico, suporte científico, suporte para tomadas de decisões que nós sabíamos que seriam duras. E o Congresso Nacional se preocupava da parte política, de aprovar suporte para as famílias, suporte financeiro, isso veio do Congresso Nacional, suporte às empresas, isso veio do Congresso Nacional, de 10 medidas que foram em relação a essa doença, 9 são de origem do Parlamento. Então, eu dialogava muito com o Parlamento, explicando para eles qual era o tempo, qual era o impacto, como que isso ia se dar, explicando para o Supremo Tribunal Federal, explicando para o Tribunal de Contas da União, explicando para a sociedade diariamente, explicando para a imprensa, que fez um papel fundamental a partir do momento que nós abrimos todos os dados, a transparência era total de números, estoque de máscaras, dificuldade de abastecimento, dificuldade de respiradores, para que toda a população ajudasse num esforço, quase como um esforço de guerra, para que nós preparássemos as nossas defesas, já que nós sabíamos que esse inimigo chamado coronavírus, ele não respeitava governos que não o enfrentassem. E foi assim com a Itália, foi assim com a França, foi assim com a Inglaterra, foi assim com Nova York, foi assim com a Califórnia, com a Flórida, com o México, com a América Central inteira, com o Oriente. Ou a gente enfrentava, ou a gente ficaria à mercê do vírus. Essa segunda opção, ela jamais foi considerada dentro da equipe do Ministério da Saúde. Nós nunca falamos de previsões em públicos, porque era exatamente contra isso que a gente estava lutando, era contra isso que a gente queria evitar que ocorresse. Viver ou morrer são desígnios de Deus, mas não dar condições das pessoas lutarem pela vida, isso é responsabilidade do Estado. E o Estado tinha que fazer o seu papel. E nós não abrimos mão de fazer o nosso papel enquanto estávamos lá. Então, a gente via com muita tristeza, porque se tivéssemos o presidente somando forças, muito provavelmente a mensagem seria ainda mais forte, seria ainda mais uníssona. Os governadores queriam a mesma mensagem, os prefeitos queriam a mesma mensagem. Ele foi uma voz dissonante, apostando no ponto futuro e apostando principalmente na memória. Aí ele acha que no ano que vem a vacina, as pessoas vão esquecer de todo o sofrimento, de toda a penada, e ainda vai colocar a culpa no sistema de saúde para dizer que a crise econômica foi culpa da Organização Mundial de Saúde, ou foi culpa da China, ou foi culpa do ex-ministro, ou foi culpa da ciência, enfim, sempre procurando um culpado por uma decisão muito equivocada que ele tomou. Bom, o que é que o senhor acha que foi o grande legado que o senhor deixou no Ministério da Saúde? O que é que o senhor acha como é que o senhor avalia o desempenho, né, em meio às dificuldades e principalmente o legado que o senhor deixou? Eu acho que a gente conseguiu posicionar naquele momento o Brasil bem internacionalmente, ligado em grandes mecanismos internacionais, já que essa é uma luta mundial. Só assim é que foi possível, por exemplo, reabastecer o mercado brasileiro. O Brasil chegou perigosamente como quando você via o presidente dos Estados Unidos comemorar que estava conseguindo comprar 8 milhões de máscaras, naquele dia nós estávamos recebendo 40 milhões, graças a um trabalho prévio que havia sido feito no Brasil. Quando a gente conseguiu reacender parte da indústria brasileira de respiradores para produzir os respiradores que a gente precisava, indústrias que estavam paralisadas, que estavam fora do mercado e que a gente conseguiu trabalhando com várias indústrias brasileiras, desmontando esses respiradores e remontando, e botando uma indústria de mecânica fina para poder produzi-los aqui, e resgatamos uma certa autonomia, evitamos
o desabastecimento de respiradores. Eu acho que aquilo foi muito positivo, o abastecimento, respiradores. Acredito que na parte de pesquisa, as linhas de pesquisa que abrimos também foram muito importantes. O primeiro inquérito nacional com a Universidade Federal de Pelotas foi muito importante, serviu de bússola para muitas decisões e, principalmente, a informação, a transparência total com os dados. Isso foi decisivo para que pessoas aí no Seridó, as pessoas na Paraíba, no Pernambuco, as pessoas no Jequitinhonha, aqui no meu Pantanal, as pessoas no Pampa, a pessoa no fundo da Amazônia, a imprensa, o rádio, a televisão, o jornal, o blog, ele tinha uma fonte muito confiável e ela levava essas informações que combateu muito as fake news naquele momento. Depois que aquilo parou, a gente viu as fake news ficarem muito à vontade, já que não existia ninguém para rebatê-las e passou a ser uma fonte muito perigosa de informações, as informações de internet. Acho que os pontos fortes foram esses.